Nós vamos fazer a leitura e, à medida que lemos, vamos estar parando, comentando. Eu gostaria de dizer que num dia como ontem, o mundo valoriza as mulheres, o mundo fala das mulheres, mesmo que, infelizmente, por objetivos comerciais, para vender produtos ou serviços, para que as mulheres acabem comprando mais coisas ou que compremos coisas para darmos para as mulheres. Mas eu gostaria de dizer que podemos aproveitar ocasiões assim, mas não deixar isso esfumaçar ou cobrir o valor verdadeiro que vem de Deus, que define a mulher, que criou a mulher, que define a mulher, que valoriza a mulher por quem ela é. E a palavra de Deus nos revela isso. E eu gostaria de trazer isso, que isso esteja acima de um feriado como ontem, né? Que o Dia da Mulher seja lembrado, não só como ontem e hoje, mas todos os dias. E a Ana é uma mulher que na palavra de Deus nos ensina muito. Eu gostaria aqui de falar da identidade da Ana. Primeiramente, identidade de Ana. 1 Samuel 1, do 1 a 4. Leiamos a palavra de Deus. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zefê, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Aqui nós já temos um perfil, podemos aprender um pouco desta mulher, Ana. Sabemos que ela é uma mulher do povo de Israel, sabemos que o marido dela, Eucana, da tribo de Efraim, sabemos que Ana, ela tinha uma rival, uma outra mulher de Eucana, do marido dela, chamada Penina. E uma observação que eu queria dar para os irmãos aqui, não é só porque está aqui na palavra de Deus, que Deus está carimbando tudo que está escrito, tá, irmãos? A poligamia foi algo que nunca foi aprovado por Deus, tá bom? Aconteceu, Deus usou, permitiu, mas o ideal de Deus sempre foi a monogamia. Tanto é que quando ele criou o homem e a mulher, ele disse que tudo era muito bom. Ele não disse quando ele fez isso e quando aconteceu com casais polígamos. Ele disse para Adão e Eva, um homem, uma mulher, e Deus disse, muito bom, muito bom. Esse é o ideal de Deus. E a poligamia veio depois da queda, por motivos diversos, e Deus, na sua graça e misericórdia, Ele usou pessoas sob essas condições para serem canais de bênção, canais para servir a Ele, mas Deus não tirou, isentou de consequências, das consequências ruins da poligamia. Por exemplo, rivalidade entre as famílias, disputas entre as mulheres, brigas entre os filhos, rixas que perduraram depois em décadas, em séculos, em milênios, como consequência disso, violências e assim vai. Então você vê por isso que a mão de Deus e a bênção de Deus não estava sobre a poligamia. Mas aqui é o caso em que este homem tinha duas mulheres, a Ana e a Penina. Então, Ana era uma esposa, tinha uma rival, e uma outra observação é que ela era uma mulher estéril. O versículo 2 diz, porém Ana não os tinha, se referindo aos filhos que a Penina tinha. E no versículo 5b diz, o Senhor lhe tivesse cerrado o ventre. Deus cerrou o ventre de Ana, quer dizer que ela não podia ter filhos. Isso para qualquer família é algo chocante, mas especialmente naquela época em que era muito valorizado, em que tinha o peso econômico, o peso cultural, né? As expectativas da sociedade era o fato de você ter muitos, mas muitos filhos.
Então, o valor de uma família, de uma pessoa, era basicamente calculado com base na hereditariedade, do tanto de longevidade, não, mas do número de filhos que o casal pudesse ter. Então, a Ana estava numa situação dessa, sendo esposa, sendo rival, sendo estéril. Ana também tinha outras características, que a partir do versículo 5 a 9, eu gostaria de ler com os irmãos aqui. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava, para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e ali sacerdote estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Então, essa é a situação de Ana, além de ser mulher, de ser rival, de ser estéril. Ela era amada, apesar disso, apesar que o seu marido olhou e falou: olha, eu te amo, mesmo que você não deu filhos para nós. E você está triste porque você quer filhos, mas eu não sou melhor do que 10 filhos. Então, colocando o amor deles como à frente do relacionamento, do amor de mãe para filho e tudo mais. Então, aqui eu já vejo um princípio muito interessante de que o amor de um casal deve independer de ter ou não filhos, né? E que este homem deu um exemplo aqui de que todo homem deveria dar em situações assim, de falar: o meu amor independe de ter ou não filhos. E eu valo mais do que 10 filhos, na verdade. Talvez a mulher não vai falar a mesma coisa, né? Talvez eu não vale nem por meio filho. Não. Mas esse foi o caso daquele amor demonstrado, ele falando: não é isso que define o nosso relacionamento. Isso poderia ter incentivado e encorajado, mas o peso que estava nas costas de Ana era muito grande. Lembrando aqui que a sua rival ficava colocando sobre ela isso, vez após vez, vez após vez: eu tenho filhos, você não tem; eu tenho filhos, você não tem. E ficava aquela coisa pesada, né? Logicamente, peso emocional, peso espiritual. E aí Ana se levantou, ela foi consolada, né, pelo próprio marido, mas ela se levantou e foi até a presença de Deus, ali onde havia o sacerdote. E a partir do versículo 10 a 14, eu queria falar, além da identidade, falar do clamor de Ana. Vamos ler. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Então a Ana chegou para Deus em oração, e ela orou não só aquela oração ocasional, quando as coisas apertam, mas uma oração perseverante. Você vê aqui o estilo da oração dela no versículo 10. Gostaria de observar aqui mais com os irmãos. Com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então imagina a situação dessa mulher. Talvez o que dava para se ouvir mais, porque a boca dela só mexia, né? O que estava a ouvir mais os sussurros do choro daquela mulher. E Deus estava ouvindo cada palavra do coração. Estava sentindo cada lágrima que escorria do rosto daquela mulher.
Ela fez, irmãos, o que toda pessoa deve fazer quando está angustiado, quando está deprimido, quando está triste, quando está contrariado. Ao invés de fugir, de se esconder atrás de si, ou de esconder atrás de revolta, de amargura, de tristeza, deve clamar ao Senhor e derramar sua tristeza ao Senhor. Lágrimas abundantes foi o que ela derramou para Deus. E ela fez um pedido muito, mas muito específico. Eu não sei se você tem esse hábito de orar a Deus bem especificamente. Eu, particularmente, eu oro, eu deixo os detalhes com Deus, mas eu gosto de desabafar de vez em quando. Por exemplo, a propriedade com a igreja. A gente fala, Senhor, eu gostaria que fosse assim, assado. Mas se o Senhor não quiser dar, pode dar diferente. Mas eu abro meu coração, porque com Deus eu posso me abrir, irmãos, e você pode se abrir. Deus, ele não tem medo ou vergonha dos nossos pedidos. Ele não está limitado, não vai ficar escandalizado. Se você tem um clamor, se você tem um desejo, se você tem um pedido, fala com Deus. Fala com Deus, se abre para Deus. E a Ana tinha essa liberdade, e com Deus ela podia se abrir. Talvez ela seria limitada a falar, a desabafar com seu próprio marido, talvez para poupá-lo de estresse, de preocupações, mas ela podia fazer isso com Deus. E ela especificamente fez um pedido bem objetivo, que é chamado de voto na Bíblia. O voto, irmãos, é um comprometimento que você assume, é um compromisso que você assume diante de Deus, que se Deus age de certa maneira e te dá certa coisa, você fala, isso eu vou fazer. A Bíblia nos ensina que não é bom ficar fazendo votos, fazer votos levianos, ficar prometendo coisas para Deus se você não está disposto a cumprir. Mas ela estava num ponto, numa situação, irmãos, que ela se abriu, ela rasgou o coração e a vida para Deus, chorou amargamente, e ela falou isso para Deus: Senhor, eu tenho esse sonho, eu tenho esse desejo de ter um filho homem, eu tenho muito esse desejo, um filho homem. Se o Senhor me der um filho homem, sabe o que eu vou fazer, Deus? Eu vou te devolver esse filho. Vai ser do Senhor todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele teria o voto de Nazireu, que era um hábito que o povo hebraico, o povo judeu tinha, de dedicar uma pessoa para estar de longe, sendo visivelmente alguém consagrado a Deus. Ele não só não podia cortar o cabelo, não podia comer certas coisas, não podia colocar bebida alcoólica na boca, nem uva podia colocar na boca, como ideia. Nem a uva, o suco da uva não fermentado podia entrar na boca, para não correr o risco. Quem que tinha esse voto na Bíblia? João Batista, Sansão e aqui Samuel. Interessante que a Ana fez isso e ela foi muito específica. Um homem, eu queria um homem, um menino, e se o Senhor me der, eu vou dedicar ele para o voto de Nazireu. Irmão, a agonia dessa mulher era tanto que ela estava disposta a perder o filho que ela ia acabar de ganhar. Senhor, eu só quero uma chance de ter um filho. Só isso. E ela se abriu para Deus. Só que ela foi mal interpretada. O clamor de Ana foi tido como embriaguez e como de alguém atribulada. Por exemplo, quando ela estava orando, os lábios dela mexiam, e Eli, o sacerdote, ele de longe percebeu isso e não sabia o que estava acontecendo. E achou, essa mulher está bêbada. Só pode estar bêbada. Está lá, mano. E ele pensou, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Corrigiu ela ainda. A corrigiu. E o versículo 15, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de coração. Então, ela foi tida como embriagada, e ela via a si mesma como atribulada. Então, essa era a percepção pessoal. Eu sou mulher atribulada de espírito, e nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque na multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado. Até agora. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste.
E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela desabafou, rasgou o seu coração para Deus, despejou tudo aquilo que prendia no coração, ela derramou nas mãos daquele que pode fazer alguma coisa. Eu queria falar uma coisa aqui. Nada contra nós desabafarmos com as pessoas. Existem até profissionais que são pagos para ouvir nossa tristeza, né? E ganham dinheiro para isso. E não tem nada contra. Eu só tenho contra pessoas que desprezam essa ferramenta que é a oração, de graça você se abrir com aquele que realmente tem a resposta. De graça. Mas, por falta de conhecimento, por falta de fé, muitas vezes se opta a falar com uma pessoa. Mas o meu conselho não é errado falar para outra pessoa. O errado é falar para outra pessoa sem primeiro ter falado para Deus. E nós que conhecemos a Cristo como Salvador, que temos Deus como nosso Criador e Redentor, devemos criar o hábito, irmãos, de rasgarmos nosso coração para Deus, de chorarmos diante de Deus, de entrar no quarto, fechar a porta, encharcar o travesseiro, falar com Deus. Porque Deus é real, irmãos. Deus é verdadeiro, Ele ama de fato. Ele nos mantém vivos, não só nos criou, mas nos mantém vivos para que a gente consiga derramar as lágrimas para Ele. E Ele está esperando que a gente faça isso. Então, crie o hábito, seja como Ana, clame ao Senhor, clame mesmo, fala ao Senhor. Mesmo que você possa ser mal interpretado, alguém pode olhar para você e falar: essa pessoa está meio está louca, está bêbada, está drogada. Fale com Deus, derrame-se ao Senhor. E a palavra diz que ela saiu desabafada e o semblante já não era triste. Eu imagino como que o Espírito Santo trabalhou naquela oração para ela sair daquela forma da oração. Isso, irmãos, acontece não uma, duas, três vezes. Isso é prática constante de quem vive na oração. A pessoa se abrir com Deus, sem medo, sem vergonha nenhuma, de falar com Deus. Abre o seu coração para Deus. Ah, mas pastor, eu tenho dificuldade, às vezes eu tenho barreiras. Se a barreira é algum pecado na sua vida, confessa para o mesmo Deus para quem você vai desabafar o seu pedido. Confessa antes: Senhor, me perdoa, eu tenho pensamentos, eu fiz algo errado, eu estou vivendo algo errado, me perdoa, me ajuda a corrigir isso. A Bíblia diz em outro salmo: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Eu fiquei triste, até doenças físicas vêm, irmãos, porque a gente não confessa a Deus. Mas quando você se abre com Deus para confessar e para clamar, para pedir, há um alívio gratuito do seu Criador, disponível a todo momento, em Cristo Jesus, através de Jesus. Amém? Ana percebeu, Ana usufruiu dessa ferramenta da oração, do clamor. E diz a palavra de Deus que ela foi agraciada. Versículo 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Acho tão bonita essa palavra: o Senhor se lembrou dela. Uma coisa que Deus esquece, mas é uma expressão humana para nos falar que Deus, Ele não esquece das coisas. Eu esqueço, irmãos. Eu tenho que marcar no celular. Eu tenho que pedir para minha esposa me lembrar das coisas. Quem colocava fitinha no dedo para não esquecer? Quem fazia isso? Quem já colocou fita no dedo e depois esqueceu por que você pôs a fita? Aí é caso de médico, né? Mas nós temos hábitos de esquecer, irmãos. Deus não esquece, especialmente se você coloca nas mãos dele o clamor. Ele pode não responder na hora que você quer, nem do jeito exatamente que você quer, mas ele tem o poder para responder. No caso de Ana, aprove ao Senhor se lembrar dela e responder o que ela pediu exatamente. Sucedeu que, passado algum tempo, quanto tempo seria? No mínimo 9 meses, né? 8 meses, 9 meses. Ana concebeu e deu à luz um filho, chamou seu nome Samuel, porque dizia a ela: eu tenho pedido ao Senhor. O nome Samuel quer dizer nome de Deus.
e serve como uma contínua lembrança da misericórdia de Deus para aqueles que invocam o Senhor, que clamam o nome de Deus. Já pensou agora, irmãos? Toda vez que ela chamava Samuel, no hebraico era nome de Deus, nome de Deus. Filho, mais ou menos assim, resposta de oração, vem aqui. Já pensou, irmãos? Ou resposta de oração, vem aqui. Deus falando, eu vou te dar um filho, do jeito que você pediu. Irmãos, não podemos achar que Deus é obrigado a responder tudo, a fazer tudo da mesma maneira. Deus não é. Mas é o mesmo Deus a quem podemos clamar. Podemos clamar e desabafar e pedir algo. E é maravilhoso ver, irmãos, que essa mulher estéril não ficou só com ele. Abre para mim, alguém leia 1 Samuel 2:21. 2:21. Pois o Senhor que concedeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então, além de Samuel, tinha mais quantos filhos agora? 3 filhos. Então, Deus abriu a porteira mesmo, né? Cerrou a malha antes, agora, um monte de filhos. 5, 6, né? Irmãos, Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser. Amém? Tem todo o poder. Não quer dizer que Ele tem que fazer. Não quer dizer que podemos empurrar Ele contra a parede, como infelizmente muitas denominações fazem, cobrando de Deus coisas. Mas a atitude de Ana foi humilde, foi de dependência. E até o título da mensagem, eu pensei em colocar que ela foi um modelo de clamor e consagração. Mas ela foi um modelo de oração e de oferta também. Ana foi esse modelo de uma mulher que viveu uma vida de oração e que também viveu uma vida de oferta. E é justamente sobre consagração e oferta que vai encerrar o texto aqui. Versículo 21. Subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para quanto tempo, irmãos? Para sempre. Olha, irmãos, ter um filho é tanta oração, é tanto cuidado, tanto amor, tanto carinho. A gente quer ter um filho para sempre, não é verdade? Às vezes o filho está criado, barbado, você fala, o meu filhinho, e você pensa, cadê o filhinho? Papai está barbado já, né? Porque o carinho, o amor que os pais têm. Mas a Ana se desprendeu de Samuel antes de Samuel nascer. Já pensou nisso, irmãos? Que fé, que consagração, que dependência de Deus. Ela pediu pelo prazer de ter um filho e falou: Senhor, é seu, o Senhor deu, o Senhor tira. A Ana é um exemplo de mulher que não era filhocentrista. O que é isso? É quando o filho vem, se torna o centro do universo. E não é isso. Ana percebeu o valor de ter um filho, ela clamou a Deus e ela teve outros filhos depois. Deus deu para ela, mas ela entregou, cumpriu o seu voto para Deus. Ela amava Samuel, ela não deixava de amar, mas ela deu para aquele que consegue e pode cuidar melhor que qualquer um, o próprio Deus. Falou: o Senhor é teu, Ele vai te servir do jeito que o Senhor quiser. E Eucana, seu marido, versículo 23, disse: faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até o desmamares. Olha que marido compreensível, né? Ele podia falar: não, aqui quem manda sou eu, você não vai fazer isso não, você falou, mas eu não falei. Mas ele falou: faça o que você quiser, o que parecer bem aos teus olhos, fica até o desmamares, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, tomou consigo 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram o bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, Senhor meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Agora Eli lembrava da mulher que mexia a boca, que balbuciava, que foi tida como embriagada. Irmão, Deus usou uma família
típica da época, com problemas típicos, até mesmo culturalmente, família com poligamia, e Deus, com o seu perdão, com sua graça, usou essa família. Isso prova para nós, irmãos, que quando você olha para o seu passado, quando você está disposto a fazer o certo daqui para frente, com a atitude certa, Deus é gracioso. Deus é gracioso. Ele pode não tirar as consequências, deixar acontecer as consequências, mas Ele vai demonstrar o poder e a graça dEle, até sobre isso. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Quando você tem uma atitude humilde, não se rebela contra Deus, mas fala, eu vou fazer certo daqui para frente, Deus é gracioso. Esse homem Eucana nunca deixou de cuidar de Penina e de Ana. Nunca menosprezou. Ele amava Ana, né? Mas ele cuidava de Penina. E aqui ele levou o seu filho Samuel para ser entregue juntamente com a sua mulher, para ser entregue lá para ele. E Ana disse para o Eli, depois que falou, eu sou aquela que veio orar aqui, e agora trouxe a criança, ou seja, a resposta daquela oração, e o versículo 27, por este menino eu orava, e o Senhor atendeu a minha petição que eu tinha feito. Já pensou, irmãos, que prazer, que alegria a mulher teria, essa mulher teria de chegar para o sacerdote e falar, lembra? Eu orei aqui, você achou que eu estava bêbado? Aí eu falei que não estava, você falou que Deus te abençoe e responda a tua oração. Deus respondeu. Está aqui, Samuel, resposta de oração. E assim se encerra o nosso sermão. Ana, ela foi rápida, ela não desistiu de buscar a Deus. Assim como Ana, não devemos deixar que a amargura nos consuma, que nos atole, que nos afunde, que a tristeza nos afunde, mas devemos elevar o nosso clamor a Deus. Quantas pessoas ficam curtindo na tristeza, né, irmãos? Ficam lá curtindo a amargura, ficam lá reclamando da vida, ficam lá pichando na parede do coração. Quantas coisas erradas fizeram com ela. Ana podia ser uma mulher vitimista, uma mulher que se vitimava, falava, tá vendo, eu sofro muito, eu sou triste, olha, tiram sarro de mim. Mas ela não fez isso, ela tomou uma decisão, ela falou, eu vou orar, eu vou falar para aquele que pode me atender, que pode ouvir o meu clamor. E ela tomou essa decisão. E eu incentivo você, meu irmão, minha irmã, seja lá pelo que você está passando, que seja motivo de você ficar num fundo de depressão, não sei o que é, clame ao Senhor, abra com Deus. E assim como Ana, não foquemos em nós mesmos, na nossa vontade, mas consagremos a nossa vida, não só o que desejamos, mas quem somos e o que temos agora para Deus. Que consagremos, que devolvamos a Deus. E seja essa, assim como Ana, a atitude de consagração, seja essa a minha atitude. O mundo considera as mulheres de várias maneiras. O mundo tem o seu padrão de beleza, tem o seu padrão de profissionalismo, tem o seu padrão de mulher. E ele quer falar o que a mulher hoje em dia deve ser. Eu gostaria de finalizar aqui falando que até naquela época as pessoas tinham uma visão de quem era Ana. Para Eucana, o marido, a Ana era uma mulher amada, mas ela era estéril. Então isso vinha na mente dele constantemente. Para Penina, a rival, ela era uma inimiga, uma competição. Para Eli, o sacerdote, ela foi uma mulher embriagada. Tudo com base na aparência, com base no status da época. Para si mesma, Ana era uma mulher atribulada, uma mulher sofrida. Mas para Deus, ela era uma mulher que clamava, uma mulher que consagrava. Para Deus, ela era a mãe de Samuel. Antes de Samuel nascer, Deus falou, você vai ter. E Deus se lembrou dela, e ela teve um filho que constantemente lembrava da resposta da oração. Deus é bom, irmãos. Mesmo se Ele dá o que pedimos ou não dá o que pedimos, Ele é sempre bom. Vamos clamar, vamos consagrar tudo a Ele. Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, por esse exemplo maravilhoso de Ana. Ajuda, Pai, aqueles que estão passando por momentos difíceis, situações
de tristeza, de angústia. Ajuda-nos a não nos determos nesses poços de depressão, nesses poços de tristeza, de amargura, mas elevarmos nossos olhos, clamarmos ao Senhor. O Senhor enxuga a nossa lágrima. O Senhor tem a resposta. O Senhor nos ouve. O Senhor é paciente. O Senhor é gracioso. O Senhor tem prazer em nos abençoar. O Senhor tem prazer em exaltar aqueles que chegam ao Senhor humilhados. E o Senhor quebranta aqueles que chegam exaltados. O Senhor ajuda-nos a lembrarmos do exemplo de Ana, do clamor dela. Também, a quando o Senhor nos abençoa, a não nos acharmos no direito de possuidores, a fazermos o que queremos com aquilo que o Senhor nos dá. Senhor, é teu, tudo é teu. Ajude a nos desprendermos. Essa mulher se desprendeu de algo tão precioso, que é o único filho. Muitas vezes nós somos mesquinhos, nós não queremos abrir mão do nosso tempo, não queremos abrir mão de um desejo que temos, não queremos abrir mão de uma preferência que temos. Ficamos tristes e emburrados por coisinhas que são mesquinhas, Senhor Deus, sendo que ela deu o filho antes do filho nascer. Senhor, ajuda-nos a termos essa consagração, a darmos para o Senhor, devolvermos o que ao Senhor pertence. Que nosso louvor venha sair de coração, que as nossas ofertas venham sair de coração, que nosso talento venha sair de coração, que tudo que somos e temos venha ser para o Senhor, para agradar ao Senhor. Oramos assim, Pai, que se alguém aqui que não entregou a vida para Jesus, que aceite a Jesus hoje, que tenha vida eterna hoje, e todos os teus filhos venham te obedecer. Em nome de Jesus, amém.